Olá, a última fala nossa foi a respeito das complicações ou implicações da obesidade causando ou oportunizando, ensejando outras doenças. Falamos dos problemas da vesícula biliar. Nós hoje vamos tocar em outro tema, também relacionado com a obesidade, com o sobrepeso. Queremos falar de a famosa dor nas costas, também conhecida como lombalgia. Esse é o termo técnico. Quero falar aqui de duas modalidades de dor nas costas. Número 1, a dor da coluna vertebral. Número 2, a dor renal. A dor da coluna vertebral, ela está relacionada com a hérnia de disco, com artrose e com a dor muscular ou dos tendões. Muito bem. No caso da hérnia de disco, a dor é por causa de compressão entre uma e outra vértebra. E como nesse intervalo saem os nervos para os membros superiores, para os membros inferiores, a compressão provoca dor. Quando o assunto é ligado a músculos e tendões, a fisiopatologia, a questão dessa dor é a mesma da dor no músculo do braço, nas pernas, qualquer dor muscular, qualquer dor de tendão. O que chama atenção é que esse tipo de dor, apesar de poder existir em qualquer pessoa, ela é muito mais frequente de quem é obeso. Por quê? Por causa do excesso de peso. Você imagina uma pessoa que tenha 1,80 m de altura, usando aquela forma de IMC que nós já usamos, que já passamos a umas 4 ou 5 postagens. Essa pessoa, suponhamos que o peso ideal dela fosse 80 quilos. Se ela está pesando 100, 110 quilos, significa que todo dia, quando ela sai de casa, ela pega um saco de cimento e põe nas costas. Ora, a resistência que ela teria para 80 quilos não aumentou, porque a constituição dela, a programação genética que ela tinha na coluna e em todos os elementos de sustentação do corpo, ou seja, o esqueleto, esta programação toda foi para 80 quilos. Agora ela está com peso maior. Então, há uma exaustão da resistência e, como era de se esperar, vai de fato causar dor. Uma outra coisa que agrava essa situação é que a dor nas costas, ela pode confundir problema de coluna, problema de músculo com a dor renal. Como os rins estão também nas costas, é frequente a pessoa procurar o médico com uma dor que não sabe se é problema de coluna, se é problema de rim. Naturalmente, cabe ao médico fazer o diagnóstico diferencial e aplicar o tratamento, seja para uma coisa, seja para outra. Mas o fato é que ela tem uma dor renal. E a dor renal, a grosso modo, podemos dizer que é por causa de cálculo renal. O cálculo renal é mais frequente em pessoas gordas. Primeiro, pela retenção ou pelo maior aporte de gordura, do colesterol na corrente sanguínea. A dor é porque o cálculo realmente produz dor, por um mecanismo de obstrução do tubo por onde passa a urina, um tubo que vai do rim até a bexiga, chamado ureter. Na verdade, esse tubo nasce numa estrutura chamada pelve renal, que é um lugar onde todos os setores produtores de urina do rim desaguam nessa pelve renal. Então, quando há um cálculo num desses canalículos que desaguam na pelve renal, a pessoa tem dor.
Se o cálculo for formado aí e migrar para o ureter, a dor costuma ser maior e por isso confundo com a dor nas costas. Dentro do ureter, o cálculo tem dois destinos. Ou ele fica impactado dentro do tubo, que é o ureter, ou ele vai para a bexiga e, dependendo do tamanho, ele pode ser excretado, pode ser eliminado pela uretra, pelo canal da urina. Se não acontecer isso, ele terá, então, outros dois destinos. Um é ficar armazenado dentro da bexiga, que nada mais, nada menos é do que uma bolsa, um reservatório de urina. Outro é dele não ser eliminado e obstruir a entrada, o início da uretra. Aí dá um fenômeno conhecido como anúria, ou seja, a incapacidade de urinar. Desde que o ureter sai do rim e percorre esse trajeto, em qualquer lugar que ele parar, ele pode, de forma retrógrada, ou seja, para trás, provocar um problema no rim que chama hidronefrose, ou seja, retenção do líquido que devia ser excretado, devia ir para fora, ele é retido no rim. Com o tempo, a doença se agrava, compromete a função renal, a pessoa pode desenvolver uma insuficiência renal, que é uma doença bastante grave. A causa da dor nas costas pode variar, mas nós ficamos conhecendo duas. 1, problema de coluna. 2, problema de rim. Causa comum, ou pelo menos facilitação comum, obesidade. Por dois motivos. Porque a obesidade cursa com o aumento da gordura, do colesterol, que forma o cálculo. Outro, pelo peso, o excesso de peso, além da capacidade que a pessoa tem programada pela sua genética para resistir. Vamos conversando sobre esses assuntos. O próximo assunto que nós vamos falar, ainda ligado a problemas de sobrepeso, será na nossa próxima postagem. Um abraço, se cuide.